Boa noite, pessoal. Hoje é quarta-feira e estamos iniciando o nosso tema da semana que a gente está abordando aí o segundo capítulo da nossa série que estamos discutindo aí, apresentando a vocês alguns itens, alguns tópicos, né, sobre política que achamos interessantes, principalmente pelos dias atuais. Hoje nós vamos falar da diferença entre socialismo e comunismo. Na semana passada nós falamos sobre esquerda versus direita e na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre democracia versus ditadura. Para começarmos o nosso tema, roda a vinheta. O nosso tema de hoje, então, quais são as diferenças entre socialismo e comunismo? Muita gente está me perguntando, mas tem diferença entre comunismo e socialismo? Tem, pessoal, tem diferença sim. A principal diferença para nós abordarmos logo de cara e para a gente começar a dirimir as dúvidas é o seguinte: quem é socialista nem é sempre comunista. Agora, quem é comunista é sempre socialista. Entenderam? Então, uma das diferenças básicas já começa por aí. O socialismo admite alguma forma de democracia. O comunismo, ele só admite a ditadura do proletariado. Ok? Bom, um pouquinho de história sempre faz bem pra gente, né? Eu acho que a gente começar a entender um tema é fundamental que a gente faça uma revisão do passado e para entender um pouquinho esses movimentos políticos e filosóficos que até hoje são tema constante do nosso dia a dia, ok? Como é que eu vou definir para vocês? A procura de uma sociedade igualitária, ela tem como base, assim, lá no século XVIII, chamado Rousseau, né? Rousseau que, devido até à sua base de pensamento, foi um dos grandes inspiradores até da Revolução Francesa. Foi o tema, assim, que é base tanto do liberalismo de um lado, quanto do socialismo de outro lado, ok? Agora, o comunismo, ele nasceu em 1848, ia falar 1850, mas 1848, com o manifesto marxista, né? O manifesto elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, que ficou conhecido, né, como marxismo. A teoria marxista de 1848, ela tinha como base 4 pontos fundamentais, né? O materialismo dialético, né? A luta de classes, a teoria do mais-valia, né? E era o despertar dos trabalhadores da situação de explorados através da luta de classes. Entendeu? Essa era a base da teoria marxista lá de Karl Marx e Friedrich Engels. Muito bem. Então, mas ainda você não explicou qual que é a diferença. As diferenças fundamentais entre o marxismo, comunismo, né, e o socialismo utópico, vamos chamar assim, primeiro ponto é com relação à propriedade, né? A propriedade era por si só já um ponto a ser discutido, entendeu? Por quê? No socialismo tradicional, no socialismo pensado lá por Saint-Simon, Robert Owen, né? A propriedade, ela no socialismo utópico, a propriedade privada consistia basicamente nos seus bens pessoais, né? No seu terreno, na sua casa, ok? Então, era esse um tipo de propriedade, a propriedade pessoal. A outra propriedade era a propriedade política, que incluía os meios de produção,
né, essa propriedade era uma propriedade do Estado, mas administrada através dos trabalhadores, por meio de sindicatos ou por meio de cooperativas, ok? Robert Owen é o pai do sindicato, do sindicalismo escocês, né, que tentou o cooperativismo na Escócia, depois tentou nos Estados Unidos e no fim acabou fundando as entidades de classe. Ele é o idealizador das entidades de classe. Já no marxismo, no comunismo, a propriedade privada, ela não existe, tá certo? O conceito de propriedade, ele é abolido, não existe, né? O povo é o dono de todo o bem comum. Então, essa é a grande, na minha opinião, diferença. Não existe a propriedade privada para o comunismo. Não existe. Essa teoria, ela é abolida. A outra coisa que eu acho que é importante, entre os dois pensamentos, né, é a definição do socialismo, que é buscar a igualdade de classes, tá certo? Entre os membros da sociedade, né, mantendo os bens da produção como bens coletivos. Já no comunismo, né, a sociedade não tem classes, não existe a distinção de classes no comunismo. Não existe o empregado e não existe o empregador. Todos os meios de produção são bens que pertencem ao Estado, ao governo, não ao Estado, porque, não se esqueçam, eles são apátridas, tá? Então, gente, toda a produção, né, ela também é dividida igualmente. Vocês entenderam? O bem de produção, tudo aquilo que é produzido é dividido igualmente por todos no comunismo, né? Com relação à estrutura social, né, a definição de classes, elas são muito enxutas no socialismo, tá certo? Elas são bem enxutas. Não existe a diferença de classes tão predominantes como existe hoje, né? O status, ele resulta principalmente dos políticos. Os políticos, num Estado socialista, sempre se sobrepõem, tá certo? Já no comunismo, não existe isso, é a ditadura do proletariado. Todo mundo é igual a todo mundo. São teorias. Com relação à religião, no socialismo, eles admitem até a possibilidade de religião, mas com uma atividade bem diminuta, muito reduzida. No comunismo, ela é 100% abolida, ok? Então, gente, basicamente, eu estou colocando tudo isso para vocês entenderem as diferenças que existem entre o socialismo e o comunismo. Eu acho que a definição mais importante é aquela, né, que todo comunista é socialista e nem todo socialista é comunista, né? O socialismo ainda prevê, né, a possibilidade de arranjos entre ideologias diferentes, até mesmo com o liberalismo, coisa que o comunismo não admite. Bom, dentro desse aspecto, só fazendo assim um retrospecto histórico, né, o que nós temos como definição de países comunistas, né? Na verdade, se nós formos espremer e entrarmos dentro da filosofia marxista, né, do manifesto de Karl Marx e Friedrich Engels, no conceito de não ter Estado, né, não ter o conceito de pátria, tá certo? E nós não tivemos nenhum exemplo concreto, então, de comunismo, né, concreto, dentro desta filosofia. Nós tivemos países comunistas e temos ainda países comunistas, como nós tivemos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como nós temos a Coreia do Norte, nós temos Cuba, né, nós temos a China, tá certo? O mais próximo que se chegou, né,
da teoria marxista de comunismo puro foi no Camboja, né, com o governo do Khmer Vermelho imposto lá pelo Pot. Ali foi o que mais se aproximou da teoria marxista conceitual daquilo que está escrito no Manifesto de 1848, né, onde se aboliu por completo a moeda, o Estado, os bens de produção foram todos divididos. Em compensação, gente, foi o maior genocídio do século XX, onde 50% da população cambodiana foi eliminada. Então, essa ditadura comunista, né, implantada lá no Camboja, que foi aquela que mais se aproximou, né, ela refletiu num massacre de um povo, né? Assim, foi uma coisa impressionante. A mesma coisa aconteceu na Rússia, com a Revolução Bolchevique, em 1917, né, quando se implantou o regime comunista na Rússia. Também houve uma imposição de uma ditadura no começo com Lenin, no leninismo, né, e depois no stalinismo, onde houve um grande massacre, né, do povo ucraniano, em especial do povo russo, né. Nesse resumo, nós tivemos aí milhões de mortos dentro da União Soviética para a implantação desse regime comunista, ok? Gente, basicamente, assim, muito sucintamente, essa é a diferença que nós vemos, que a gente encontra nos livros, entre comunismo e socialismo. A gente poderia se estender muito mais, todas que existem, né, nos conceitos tanto de Engels, Marx, né, também nos conceitos do Saint-Simon, de Fourier, né, de Robert Owen, até de Rousseau lá atrás, mas eu acho que basicamente, em linhas gerais, é o que interessa para que a gente possa colocar em discussão e trazer para vocês a diferença entre um e outro, tá bom? Gente, eu agradeço a vocês, muito obrigado por terem me aturado aí até agora, né? A gente volta na quarta-feira que vem com os temas da semana, vamos falar também sucintamente entre capitalismo, entre democracia versus ditadura, né? E nós vamos conversar também no sábado, onde nós temos aí os vídeos com as polêmicas principais da semana. Nós temos aí bastantes assuntos já acumulados até hoje. Eu imagino que até sexta-feira a gente vai ter ainda mais assuntos para discutir e colocarmos em pauta aqui dentro, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. E a gente se vê por aí. Tamo juntos.